Fala galera, professor Lucas Luiz na área, estou aqui em Nova York, viajando, estou nos Estados Unidos, mas existe uma notícia, né? Houve uma notícia muito importante relacionada à Petrobras que muda tudo, né? Muda tudo no cenário dos concursos e eu preciso conversar com vocês. Sim, é algo que, como eu falo, né? A gente vem se surpreendendo positivamente, mas essa é realmente uma paulada. Já se falava muito sobre margem equatorial, eu inclusive já falava há bastante tempo aqui, só que a gente não tinha tanto a noção da dimensão, né, disso. A Magda pontuou sobre o tamanho, né, e sobre a necessidade de acelerar isso para que a Petrobras cresça e tem potencial para ser a segunda maior petroleira do planeta. Então, se você quer entender tudo, o que muda no cenário dos concursos, tanto para técnico quanto para superior, na garantia de você poder escalar, fazer um projeto de passar no concurso inicial, depois passar num posterior, ou se você quer ser técnico, se você quer ser diretamente superior, essa é a sua chance. Então não perde tempo, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nada e bora pro vídeo. Então, galera, vamos lá. Vamos nos situar em relação à margem equatorial. Sabe-se a existência da margem equatorial. Petrobras já está perfurando, já na Bacia Potiguar. Vou pedir para o nosso editor aqui ajudar a gente para vocês terem uma noção. A Bacia Potiguar é a extremidade mais próxima do Nordeste, mais próxima do Rio Grande do Norte. E a gente tem a extensão da margem equatorial que vai até a Guiana Francesa, lá o Amapá, pertinho ali da entrada da Foz do Amazonas. Então você tem uma faixa de margem equatorial que vai ser explorada. E a Petrobras só teve a liberação para iniciar a perfuração numa parte dela. E o que a gente precisa pontuar nisso? Ó, Guiana Francesa e Suriname tiveram um impacto nas suas economias gigantesco por causa da margem equatorial. Então vamos pensar na similaridade. A gente tem ali estados da região norte e nordeste que são estados extremamente pobres. Isso tem uma relação, sim, com a questão da movimentação dos negócios, de grandes empresas. São locais pouco atrativos para a atividade industrial, em vários casos. Então você tem, por exemplo, né, o Suriname e a Guiana Francesa, países que eram colônias, por exemplo, a Guiana Francesa, né, ligada à França, com uma economia extremamente complicada, com condições muito ruins, muito negativas, e com a descoberta da margem equatorial, tem tudo para ser o país na América do Sul com o maior PIB per capita. Um crescimento avassalador, para vocês terem noção de como a indústria de petróleo e gás é capaz de transformar a realidade de um país. E agora você tem o Brasil com dimensões continentais, podendo ser transformado através da margem equatorial. Já existem deputados, tá? Deputados do estado do Amapá, extremamente envolvidos na liberação, que muito possivelmente o Amapá será o estado mais rico da nação. Vocês têm noção do que a margem equatorial é capaz de fazer? Ela tornou um país muito pobre num país extremamente rico, uma renda per capita muito alta, e pode fazer isso com regiões do Nordeste. Entendam o interesse que o governo tem de fazer isso e como isso é relevante para o futuro, né, da economia e também da política no país. Tá, agora vamos conversar sobre números, para a gente ter a noção em números. Hoje a Petrobras produz em média 2,7 a 2,8 milhões de barris dia, ok? E tem uma descoberta, considerando o que já foi descoberto no pré-sal, tudo que já foi descoberto hoje, por volta de 14 bilhões de barris equivalentes de reserva não explorada. O que significa isso? É o reservatório que a Petrobras tem, que ainda vai explorar no passar do tempo e garante uma produtividade, né, nos próximos anos, que é o que o pré-sal vai garantir para a gente. Tá, Lucas, mas como assim? Então, gente, o poço de petróleo, o reservatório, ele tem fases. Então, a fase inicial, ele está com a produção construindo, crescendo, depois ele chega num pico, estabiliza por um tempo e depois ele começa a decair. Por quê? Porque é extrativismo natural que uma jazida ela vai se extinguindo e aí você começa a produzir uma quantidade menor. Então, plataformas de petróleo costumam produzindo, estabilizam num pico e depois tendem a decair com o passar do tempo. Então, quando a gente fala em margem equatorial, a gente está falando de um acréscimo de produção, não da manutenção. Se fala que a Petrobras, a Magda já apontou isso, que a Petrobras seja a segunda maior petrolífera do planeta. A gente está falando de uma produção pular de 2,7 para 5,3 milhões de barris dia. Tá, Lucas, e como a Petrobras faria isso se hoje existe uma deficiência de empregados? É isso aí, gente. Hoje a Petrobras tem 45 mil empregados por volta, com um concurso aberto chamando, e ela já teve quase 90 mil empregados. Então, produzir o dobro nessas condições que temos hoje se considera um acréscimo muito grande de mão de obra. E esse acréscimo de mão de obra são concursos novos. Ah, Lucas, não vai chamar. Ah, Lucas, não vai ter nenhum concurso. Gente, se ficar pensando isso num cenário totalmente favorável como esse, está perdendo tempo. Como eu digo a vocês há mais tempo, a gente está vivendo a maior temporada de concurso de todos os tempos. É a tempestade perfeita. Governo pró-Petrobras, descobertas impressionantes de petróleo, petróleo com valor lá em cima,
Então, assim, hoje a gente está vivendo uma grande oportunidade. A minha visão, os próximos 6 anos serão anos de ouro para você que quer ser funcionário, tanto para quem quer só ser técnico não, quer ser técnico, quer ser cargo de nível superior, ou que pretende fazer uma escadinha, está no meio da graduação, quer passar e depois migrar. E se você está decidido a não perder essa oportunidade dessa vez, ver esse edital de maneira diferente, se preparar de forma antecipada, a gente deve ter um link aqui, ou da lista de espera ou da turma 8, para que você comece a estudar agora. Então não perde tempo, entra para lista de espera ou entra para a turma 8 e seja bem-vindo ao material que mais aprova no Brasil. Galera, outro ponto legal de ser considerado é a qualidade de vida que o Nordeste entrega hoje. Então hoje, você percebe que as pessoas, inclusive os alunos que são do Nordeste, querem estar lá, eles questionam capacidade de geração de emprego na região. Mas imagina você trabalhar na Petrobras, naquela região, ganhar um salário que é padrão nacional e você ter um poder de compra muito mais alto, morar muito melhor, em condições muito melhores. É isso que a Petrobras é capaz de proporcionar quando você garante uma vaga de emprego numa região como essa. Só para a gente organizar, temos Polo Gaslub, tá? Mais de 10 mil vagas diretas. Nós temos Trem 2, tá? Da refinaria Abreu e Lima. Temos a Margem Equatorial bombando. Pré-sal, novas plataformas de produção em Búzios. Então são muitas ramificações de investimentos e oportunidades que geram vagas para todas as regiões. Sem falar na transição energética, que tem mais de 11 bi de dólar de investimento nos próximos anos. Então são muitas oportunidades em vários ramos diferentes para você poder se encaixar. E quem entra antes, gente, entenda que se você entra no momento oportuno, você tem muito mais facilidade de se alocar onde você realmente quer trabalhar. Tá, Lucas, então me explica o porquê dela não ter sido explorada até agora. Se passaram 10 anos, né, o Suriname e a Guiana já começaram a produzir e a Petrobras ainda não. Então, assim, a questão política, gente, não, como eu digo a vocês, não gosto de trazer isso para um viés político, exatamente para não rolar hate aqui embaixo. Mas são questões que a política interfere de forma direta. Então, quando você precisa de uma liberação como essa, você tem, né, Câmara envolvida, Senado envolvido, IBAMA, né, vários órgãos envolvidos, ministros, e o Lula tem esse potencial de interlocução que nenhum outro governante teve na história. Então ele conseguiu liberações para o pré-sal que muitas pessoas achavam impossíveis. Eu já vi exploração, por exemplo, de plataformas lá, 61 e 63, que tinha um coral gigante, que o IBAMA questionou, Petrobras foi se adaptando, ajustando e produziu. Agora, o IBAMA exigiu, a Petrobras vai construir toda uma estrutura de proteção ambiental, porque é relevante, é interessante, mesmo com esse investimento em parte ambiental, ainda é absurdamente lucrativa a margem equatorial. Então a Petrobras vai fazer de tudo para que isso aconteça, e sim, ter o Lula nesse momento mostra para vocês claramente o tamanho dessa oportunidade e como é necessário que você estude agora. Ah, Lucas, tem muito tempo que eu não estudo, estou começando agora. Se você está começando agora, o momento é exatamente esse, você tem tempo de amadurecer o conhecimento, melhorar, todo zero. Sim, você tem condições de sair do zero. Eu tinha muita dificuldade de matemática básica, construir isso. Com o passar do tempo, você que está aí, com certeza também consegue. Basta você escolher e começar a se empenhar. Galera, era isso que eu tinha para compartilhar. Deixe aqui embaixo nos comentários as dúvidas de vocês, o que vocês acharam, se estão empolgados para as oportunidades provenientes da margem equatorial. Não perde tempo. Deixe os comentários aqui, like e a gente conversa no próximo vídeo.